citado, eu estava numa reunião do comando de greve ontem e vou dar aqui alguns informes que chegaram ao comando de greve das unidades ou que estão na imprensa, que nós já vimos. Então, eu queria falar sobre 4 situações aqui das unidades que eu acho que são importantes da gente não só saber o que está acontecendo, mas até mesmo discutir, né, entre nós aqui a situação. A primeira unidade diz respeito ao Instituto de Biologia, onde os professores, o grupo de professores chamou uma reunião na qual compareceram 31 professores e nessa reunião, que foi chamada com essa intenção, discutiram pelo fim da greve. A votação foi 30 votos a favor e 1 contra, que é o professor membro do comando de greve, né, o professor Miguel, que estava nessa reunião. O Instituto de Biologia tem por volta de 63 professores na ativa e aconteceu isso. Inclusive, isso foi noticiado já 2 vezes nos últimos 2 dias pelo Jornal à Tarde. A segunda situação é da minha faculdade, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que o programa de pós-graduação em Antropologia, que não parou durante a greve, a mesma situação de Biologia, cuja imensa maioria dos professores também não parou, né, durante a greve que nós realizamos. No caso da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o programa de Antropologia, que não paralisou as suas atividades, mesmo vários professores do Departamento de Antropologia também não paralisaram as aulas na graduação, e eles decidiram agora retomar as aulas da pós-graduação, já retomaram, inclusive, com os alunos as aulas da pós-graduação, sem matrícula, sem, portanto, nenhuma regularidade, né, de acordo com conforme funciona uma instituição universitária. Terceiro, iniciativas que a professora Denise aqui do IAC também nos relatou. Um professor na lista dos professores do IAC sugeriu, encaminhou um princípio via a lista para votar o fim da greve e ele recebeu a adesão de 2 professores, num total de 52 professores que compõem o Instituto do IAC. E a resposta dos professores na lista foi que o que tinha que se fazer era alguma discussão, alguma reunião para discutir a situação do movimento. E por fim, a Escola de Administração, que também não parou, todos nós sabemos, é uma tradição na Escola de Administração, né, na imensa maioria dos professores, que não parou durante a greve, chamou reunião, né, os professores chamaram a reunião nessa semana, discutiram e, surpreendentemente, mas dignamente, eu diria, decidiram aguardar o resultado das nossas assembleias, né, e as decisões que nós viemos a tomar. Eu só queria, então essas são as informações que eu tenho, só gostaria de dizer que eu acho que nós precisamos discutir isso expressa já uma situação dentro da universidade, e acho que nós devemos, sem dúvida nenhuma, condenar essas iniciativas, no sentido que são iniciativas que desrespeitam o movimento da greve, desrespeitam politicamente as nossas decisões e desrespeitam a instituição. Porque a UFBA, formalmente, a partir do Conselho Universitário, né, dos seus conselhos acadêmicos, inclusive do CONCEP, mantém até o momento a decisão de que a universidade está em greve e que só a partir de uma decisão no fim da greve será discutido o calendário de reposição de aulas. Então, eu acho que esse tipo de atitude que faz esse desrespeito merece ser veementemente condenado aqui na nossa Assembleia. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Para mim, eu fiquei sabendo ontem à noite dessa história da biologia, quero falar sobre isso, e fiquei muito preocupado, e fiquei preocupado também de a administração fazer uma reunião e submeter a reunião de decisão da greve como se cada unidade tivesse caráter deliberativo, seja aprovando ou reprovando. Eu creio, seja
seja aprovando ou reprovando, eu creio que o comando tem que tomar uma decisão, né? Tem que tomar uma decisão de inibir este tipo de iniciativa, de inibir. O que eu digo é assim: qualquer instituto pode aprovar alguma coisa, aprovar como indicativo para esta Assembleia, até para a gente formar opinião e criar tendências e criar situações. Devo dizer que os professores de biologia, eles têm todo o direito de submeter a fazer uma discussão e fazer uma aprovação se a greve acaba ou não, mas reconhecendo que a decisão deles não tem nenhum caráter deliberativo. Hoje eu conversei com uma professora de biologia, ela dizendo que esse grupo chegou a encaminhar pedido de calendário. Ou seja, peraí, gente, são professores que não têm a mínima ideia do que seja a universidade. Essa é a questão. São professores ignorantes que acham que uma unidade ela pode funcionar independente do resto da universidade. Então, nesse caso, esses professores têm que começar a reivindicar que se crie uma unidade chamada Biologia separada da Universidade Federal da Bahia e se separar dos outros que não foram para a Assembleia ou aqueles que foram contra também na Assembleia. Então, obrigado. Então, eu acho que o comando deve colocar um documento simples explicando que nenhuma unidade ela tem autonomia para decidir sobre greve, nem nenhum encaminhamento sobre greve. Encaminhamento sobre greve é nesse fórum aqui. Para concluir, né? Então, uma das ex-diretoras esteve lá tentando solicitar a voz e fala no Consune para falar acerca de um documento que foi distribuído aos conselheiros naquela ocasião, né? E a reitora, na reunião conosco no dia de ontem, disse que pela própria dinâmica do conselho, não permitiu a fala nesse sentido. Apenas, então, essa ex-diretora entregou esse documento, né? E esse novo documento que a Comissão Provisória de Transição elaborou juntamente com o Comando Local de Greve também esclarece, dá um pouco resposta a essa carta distribuída pela ex-diretora nesse conselho da segunda-feira. Mas um recado importante é que naquela ocasião no Consune, a nossa reitora publicizou que não estaria fazendo o envio do corte de pontos, visto que vem sendo exigido pelo nosso governo. Ela publicamente se comprometeu nesse sentido, defendendo inclusive, garantindo a autonomia da universidade. Então ela publicizou isso e disse que vai manter essa decisão. Tá bom? Obrigada.